Muito bem, meus caros, muito bem. Olha, para quem gosta de acompanhar as minhas observações aqui a respeito do tempo, olha, nós estamos aqui com um dia delicioso em São Paulo. Viu? Não saímos dos 14 graus o dia todo. Né? E para ajudar também está caindo aí uma chuvinha ocasional, né? Aquela chuvinha bem gelada, né, que garante que o frio vai penetrar mesmo até o fundo da alma. Né? Bom, bom, hoje vocês viram que, nossa, eu estou atrasadíssimo no meu áudio, né? Atrasadíssimo. Mas sabe o que é? Nós tivemos aqui um problema aqui na conexão da internet, tivemos que arrumar tudo e o técnico veio. Bom, vocês sabem como é que são essas coisas, né? A gente perde um tempo tremendo, mas está tudo resolvido. Isso é o principal. Bom, vejam, eu não sei se vocês já leram o Stefan Zweig. Né? Bom, se vocês não leram, vocês precisam ler, tá? Precisam ler. Eu nunca li a ficção dele, tá? Então, assim, não posso dizer nada a respeito da ficção do Zweig. Mas os ensaios são soberbos, tá? As biografias também são ótimas. Há algumas coletâneas da correspondência dele, também é excelente, tá? A correspondência. Ele tem uma correspondência maravilhosa com Hermann Hesse. Depois tem uma coletânea de cartas que ele trocou com Joseph Roth, né? E, bom, mas enfim, é um escritor brilhante, tá? Ele nasceu na Áustria no final do século XIX, acho que 1880 e pouquinho, né? Estudou filosofia na Universidade de Viena e alcançou o grau ali de doutor em filosofia. E depois, com a Primeira Grande Guerra, ele e a família vão para a Suíça, né? Se exilam na Suíça. E ali, então, ele trabalha como correspondente de alguns jornais austríacos. Depois eles voltam a residir na Áustria, mas com o avanço do nazismo, eles fogem para Londres. Né? E ele ia continuar viajando. Depois de Londres, ele fica um tempo nos Estados Unidos, depois viaja com a esposa para vários países da América Latina. Bom, no fim, ele acaba decidindo morar aqui no Brasil. Tá? Ele vai morar em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Né? Mas já no início da década de 1940, né, ele e a esposa parece que ficam muito deprimidos com as notícias do avanço do nazismo na Europa. Né? E então eles acreditam que o Hitler vai conseguir dominar o mundo. Né? E ao mesmo tempo também eu acho que assim com as duas guerras mundiais eles veem assim a decadência da cultura europeia, né? E eles acreditam que todos os valores intelectuais deles estavam assim irremediavelmente perdidos. Né? E nesse quadro ele de depressão, de decepção, né? Eles acabam cometendo suicídio. Né? Bom, claro que a biografia dele é muito mais complexa, tá? Mas assim, a decisão do suicídio num homem tão culto, né? num, num escritor, inclusive, bem sucedido, né? E realmente brilhante. Né? Bom, essa decisão eu acho que a gente precisa ver sob dois ângulos que se complementam. Né? Quer dizer, claro que há aí questões biográficas que eu desconheço, porque eu nunca estudei seriamente a vida dele. Né?
Mas há também um dado de melancolia aí que me parece indiscutível, né? Talvez até uma certa tendência à depressão, né? Que, claro, foi acentuada pelo avanço do nazismo, né? O que fez, então, com que o casal fosse aí tomado por um desencanto em relação à vida, né? E aquilo que era melancolia se transformou realmente numa espécie de desespero, né? Enfim, de repente aí, sei lá eu, podem ter ocorrido até outras formas de pressão que a gente desconhece, né? De qualquer maneira, quando Thomas Mann soube do suicídio, né, ele ficou estarrecido, ficou inconformado, né? Quer dizer, ele disse que o Zweig não teve consciência da sua responsabilidade diante de centenas de milhares de pessoas, né, para as quais o seu nome era importante, né, o seu nome era uma referência. E ele não teve consciência também de como o seu suicídio teria aí um efeito deprimente sobre as pessoas, né, sobre todas as pessoas que lutavam contra o nazismo, né, incluindo as pessoas que, exatamente como o próprio Zweig, né, estavam exiladas, mas grande parte delas em situações econômicas muito mais frágeis do que a situação do próprio Zweig, né? Quer dizer, de qualquer forma, ainda que a decisão do suicídio tenha sido lamentável, né, em todos os sentidos, né, quem lê hoje os ensaios do Zweig, bom, tem a oportunidade de conhecer uma inteligência sutil, né? A inteligência de um humanista moderno, né? Alguém aí cuja sensibilidade está sempre pronta a ver novos aspectos, né? Aspectos realmente inesperados, né? Inclusive em partes da vida, né? Em elementos do mundo que se tornaram aí extremamente comuns no nosso dia a dia. Um desses ensaios incríveis, né, é um ensaio belíssimo, chamado O Livro como Acesso ao Mundo, né? Esse ensaio está numa coletânea de ensaios chamada Encontros com Livros, né? Mas eu acho, não tenho certeza, que aqui no Brasil ele foi traduzido com um título mais longo, tá? Ele foi publicado com um título mais longo. Me parece que o volume se intitula Encontros com Homens, Livros e Países, né? Nesse ensaio, né, o livro como acesso ao mundo, né, o Zweig conta de uma viagem que ele faz de navio, né, saindo da Europa para ir até Argel, no norte da África. E nessa viagem ele conhece um faxineiro do navio, tá? Um rapaz italiano lá, um rapaz esplêndido em todos os sentidos, né? Não só educado, simpaticíssimo, sociável, né? Mas assim, de uma inteligência viva, pronto a conversar a respeito de todos os assuntos, né? Também de um humor assim incrível, né? O Zweig conta que ele ficava imitando as figuras mais pitorescas do navio, né? Enfim, o Zweig se encanta com o rapaz, né? E eles conversam todos os dias, longamente, né? E o rapaz conta histórias dele, da família. Bom, até que eles param lá num determinado porto para reabastecer o navio e também para receber os malotes do correio. E quando o navio zarpa, né, novamente, o rapaz se aproxima do Zweig com uma carta que ele tinha recebido de uma garota, né, e pede para o Zweig ler. Bom, de início o Stefan Zweig acha que o rapaz quer que ele partilhe da alegria que ele está sentindo, né, por ter recebido uma carta da namorada, né? Mas o Zweig
ele estranha, né? Por quê? Porque o rapaz quer que ele leia a carta em voz alta, né? Bom, e devagar, né, devagar, à medida que ele vai lendo a carta, que tá escrita em italiano, o que o Zweig percebe, né? Ele vai lendo, vai acompanhando as reações do rapaz, e então ele compreende que o garoto é analfabeto, né? Bom, essa descoberta desencadeia uma série de sentimentos, né? Bom, e o primeiro, assim, é de completa perplexidade, né? Porque, assim, o Zweig conta que ele nunca, em toda a vida dele, tinha conhecido alguém analfabeto, né? Inclusive porque naquela época, na Europa, ser um analfabeto já era uma coisa assim surpreendente, né? Mas logo a seguir ele começa a pensar o que significa para uma pessoa não ler, né? Ou dizendo de uma maneira melhor, né? O que significa para uma pessoa não poder ler, né? Então ele se angustia com aquele garoto, né? Com aquele faxineiro de uma personalidade tão viva, tão inteligente, né? Mas completamente apartado dos livros, né? E o ensaio é formado por essas reflexões, né? Reflexões a respeito do papel do livro na nossa vida, né? Quer dizer, o fato de ele encontrar alguém em termos que em termos intelectuais estava completamente apartado do mundo a que ele próprio, a que ele, Stefan Zweig, tinha acesso, né? Bom, isso faz ele recordar, né, de quem ele é, né? E de como esse esse eu que ele formou, que ele criou, não é fruto dos benefícios, né, que o livro concede, né? Então, esse é o núcleo do ensaio. Quer dizer, é como se ele redescobrisse a importância do livro, né? Quer dizer, essa percepção, né, de que é o sal dos livros, ele diz, né, o que nos anima a viver sem que a gente jamais se sinta saciado, satisfeito, né? Graças aos livros, ele diz, ninguém mais está confinado, ninguém mais está preso à sua experiência solitária, né? Ninguém mais está preso só ao seu ponto de vista. Por quê? Porque tem à mão, quer dizer, todo o pensamento e todo o sentimento da humanidade inteira. Quer dizer, aqueles que leem podem então expandir a sua alma, podem construir, reconstruir, né, e refinar constantemente a sua sensibilidade, a sua forma de ver a vida, né? E nesse diálogo, então, consigo mesmo, né, que o Zweig vai formando ali no texto, né? Quer dizer, ele percebe que é graças ao livro que o mundo interior dele, né, segue constantemente se entrelaçando, se entretecendo, né, com todo o mundo visível, mas também com todo o mundo espiritual e com todo o mundo das ideias, né? Quer dizer, é esse entrelaçamento constante, né, o que permite que ele, nos seus escritos e nos seus pensamentos, né, esteja sempre criando novos mundos, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, é como se o eu dele se dissolvesse e se recriasse por meio dos livros, né? Por quê? Porque algumas certezas se modificam, né? Surgem novas ideias, novas maneiras de olhar o mundo, né? E essa identidade, essa consciência, né, da nossa própria personalidade, né, graças aos livros, então, ela se renova constantemente, né?
Quer dizer, esse é o dom dos livros, né? O dom de fazer com que a gente pense de forma cada vez mais ampla, né? O dom de permitir que a gente estabeleça vínculos entre inúmeras realidades diferentes, né? O dom de que a gente possa contemplar o mundo sob diferentes perspectivas, né? Quer dizer, e só alcança esse estado, né, quem consegue ir além dos limites da sua própria experiência, né? Quer dizer, e nós fazemos isso como? Nós fazemos isso também, né? Quer dizer, assumindo como nosso tudo o que nós recolhemos nos livros, né? Nos livros de diferentes países, de diferentes épocas, de diferentes culturas, né? Livros dos mais diversos autores. É um ensaio lindo, lindo, tá? Mas é um ensaio que, apesar de todas essas constatações tão positivas, tá? Quer dizer, é um ensaio que tem um tom de tristeza, tá? Tristeza em relação àquele pobre faxineiro, né? Quer dizer, o Stefan Zweig diz que o rapaz estava condenado, né, a nunca conhecer aquela profunda emoção, né, que a gente experimenta quando percebe, por exemplo, que o destino do protagonista de uma história, de uma narrativa, né, o destino dele não é mais só dele, né, mas passou a fazer parte também da nossa própria vida, né? E, assim, passou a fazer parte de maneira natural, né? Quer dizer, enquanto a gente lia o conto ou o romance, sem que a gente percebesse, né? Quer dizer, aquela vida se passou a fazer parte da nossa vida, né? Mas a tristeza, essa tristeza do Zweig em relação ao rapaz, né? Ela vai ainda mais longe, né? Quer dizer, ele diz no ensaio que aquele rapaz ele estava condenado a conhecer só o que chegasse até ele por absoluta, por completa casualidade, né? Quer dizer, ele só conheceria o que aparecesse diante dos seus olhos por mero acaso. Quer dizer, todo o conhecimento a que ele tinha acesso se resumia ao que o mundo oferecia para ele, por acidente. Por quê? Porque ele jamais poderia investigar, né, seguindo a sua vontade, o seu interesse, jamais conseguiria investigar qualquer assunto, qualquer tema que não fosse, claramente visível, que não fosse claramente palpável para ele, né? Ou seja, aquele rapaz estava limitado a ser o que o Zweig chama de um eunuco do espírito, né? Quer dizer, um escravo da mera casualidade, né? Então, quer dizer, é uma triste constatação, né? Mas, enfim, apesar de toda a tristeza, né, nós todos já escapamos, né, desse ciclo de mera casualidade, né? Nós todos que somos leitores já não somos mais escravos daquilo que nós só podemos ver ou tocar, não é? Ou daquilo que acontece por acidente na nossa vida, né? Quer dizer, nós não estamos obrigados a conhecer só aquilo que aparece diante de nós, né? Sem que a gente sinta necessidade de entender ou de compreender, né? Mas nós podemos ir muito mais longe, né? Nós podemos aí visitar situações, possibilidades, né,
enfim, possibilidades e vidas e histórias, né, às quais aquele pobre faxineiro nunca teve acesso. É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para vocês. E até amanhã, hein?